Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês alguns livros curtos que me fizeram refletir muito, então sem mais delongas e bora lá! Começando por uma das leituras mais recentes que eu realizei, A Morte de Ivan Ilitch. Essa novela do Tolstói, originalmente publicada em 1886, narrada em terceira pessoa, narra a vida e morte do nosso personagem principal, chamado Ivan. Na verdade, o primeiro capítulo da obra já narra o seu funeral. E logo de cara vamos perceber que todos que estão ali presentes não necessariamente queriam estar naquele local. Muitos nem de fato se importaram com a morte de Ivan. Por exemplo, seus amigos do trabalho, ao saberem da notícia que o colega morreu, a primeira coisa que pensaram foi: quem irá ocupar o seu cargo a partir de agora? Qual deles poderia tomar o seu lugar? Então, a partir do próximo capítulo, em que a gente começa a acompanhar mais a história de vida desse homem, a gente vai entender o porquê das suas relações terem sido tão superficiais, tão falsas. Ele vivia uma vida de aparências. No início da vida adulta, ele acreditava que tinha conseguido tudo aquilo que queria. Tinha um trabalho estável, construiu uma família, tinha uma condição financeira muito boa, então ele acreditava que sim, tinha uma vida agradável e decente. No entanto, tudo começa a mudar a partir do momento em que ele descobre uma doença. E a partir desse momento ele vai sentir que as pessoas vão começar a se afastar dele. E ele começa a se tornar uma espécie de peso para a sua família. E é a partir desse momento em que ele vai se dar conta que a sua vida foi uma completa mentira. É muito triste acompanhar o processo de adoecimento desse personagem e como o que mais o perturba, o que mais o deixa angustiado, não é nem necessariamente a dor física, mas sim a dor de perceber que ninguém se importa com ele de verdade. É o momento em que ele se dá conta que não conseguiu criar vínculo nem com os próprios filhos. É uma leitura que incomoda, é angustiante, mas muito necessária para fazer a gente refletir também sobre a nossa própria vida. Será que a gente não está vivendo somente no piloto automático, deixando de lado o nosso lado mais autêntico? Será que, assim como Ivan, a gente vai ter que esperar a morte nos encarar para a gente de fato refletir o como que a gente levou a nossa vida? Enfim, essa e muitas outras reflexões podem ser levantadas a partir dessa história. É um livro que, apesar de muito curto, é extremamente profundo e muito bem escrito pelo Tolstói. Enfim, se você quer uma história que vai te incomodar, Ivan Ilitch é para você. Por falar em histórias que nos causam angústia, trago a vocês A Metamorfose de Franz Kafka. Inclusive, quando eu fui fazer o meu vlog sobre a morte de Ivan Ilitch, eu fiz algumas correlações entre os personagens principais dessas duas obras. Enquanto Ivan vai passar por um processo de adoecimento, o Gregor Samsa, o protagonista aqui desse livro, vai passar por um processo de transformação. E no final, ambos vão se tornar inúteis, um peso para a própria família. E é a partir desse momento em que eles vão se dar conta que as suas relações eram regadas por aparências, por falsidade. E isso vai gerar neles um sentimento muito grande de angústia, de desespero e desamparo. São dois personagens que viveram muito pelo trabalho e se esqueceram de cultivar relações verdadeiras. Esqueceram até mesmo de olhar para dentro de si mesmo, questionar-se se aquilo era de fato o que eles queriam fazer. A Metamorfose é um livro que eu li já faz cerca de 4 a 5 anos e até hoje eu me pego pensando muito sobre essa história. Mesmo que você não goste tanto dessa leitura, eu acho muito difícil você sair dela indiferente. Ela vai causar alguma sensação em você. Prosseguindo, trago a vocês O Alienista, de Machado de Assis. Essa é uma novela dividida em 13 capítulos, originalmente publicada no ano de 1882 em um jornal, depois foi compilada na coletânea chamada Papéis Avulsos. Então aqui, por meio de um narrador onisciente, vamos acompanhar a história do Simão Bacamarte, descrito como um grande cientista que estuda a loucura. Certo dia, ele decide se mudar para uma cidade aparentemente muito pacata e lá ele tem a brilhante ideia de construir um manicômio chamado de Casa Verde, em que lá ele vai colocar aqueles que ele julga louco. Inicialmente, o objetivo era estudar a loucura em seus diversos graus classificatórios,
No entanto, tudo começa a fugir do controle quando ele começa a internar pessoas sem nenhum tipo de critério, causando uma grande revolta dentro da cidade. Apesar de abordar um tema muito profundo, o Machado de Assis descreve essa história com muita leveza e, claro, sarcasmo. E é um livro que pode nos abrir muitas reflexões relacionadas à prática manicomial aqui no Brasil, em que práticas como a do Simão Bacamarte, infelizmente, eram consideradas aceitáveis. Continuando a falar de Machado de Assis, também não posso deixar de indicar um outro conto desse autor, chamado A Teoria do Medalhão. Originalmente publicado em um jornal no ano de 1881, nessa história vamos acompanhar um diálogo entre pai e filho. Então aqui fica evidente que o filho completou a sua maioridade e a partir disso seu pai vai iniciar uma espécie de monólogo em que ele vai dar algumas instruções para o filho se sobressair dentro da sociedade. Ele basicamente vai ensinar o filho a ser um pseudo-intelectual. E por meio desse monólogo do pai a gente consegue identificar muitas pessoas dentro da nossa sociedade que se comportam da mesma forma, em que o mais importante não é ser, mas sim parecer. E quando vamos falar de histórias que nos geram muita reflexão, não podemos deixar de citar Clarice Lispector. E eu vou trazer aqui para vocês a recomendação de uma coletânea chamada Laços de Família. Originalmente publicada em 1960, aqui vamos ter 13 contos. Confesso ainda não ter lido todos, mas já li alguns e gostei muito da maioria. Para esse vídeo eu vou destacar o conto chamado Mistério em São Cristóvão. Ele é bem curto, tem cerca de 6 páginas, então aqui a gente vai ter uma história narrada em terceira pessoa, em que no início dela vamos acompanhar uma família em uma noite de maio, em que todos estão reunidos dentro de uma mesa para jantar. Então aqui a gente vai ter o pai, a mãe, a avó, 3 crianças e uma jovem. E tudo parece muito harmônico, mas ao mesmo tempo monótono, em que todos estão com uma certa estabilidade. Então o pai está trabalhando, as crianças vão bem na escola, a avó está vivendo plenamente, ou seja, tudo aparenta estar bem. Mas o final do conto nos deixa com uma pulga atrás da orelha, levando o leitor a se questionar se de fato tudo estava bem naquela família. Bom, de qualquer forma, após o almoço, todos decidem dormir e a partir disso o foco da história vai se voltar à jovem. Certos trechos desse conto deixam bem claro que ela se incomodava com a realidade que vivia, portanto, estava buscando uma mudança. E após isso, vamos acompanhar 3 mascarados que saem de uma casa da esquina e ao avistarem os jacintos da casa da família harmônica, um deles decide entrar no jardim para roubar alguns desses jacintos. Não vou contar mais detalhes do que acontece a partir do momento em que eles entram naquele jardim, mas o que eu posso adiantar é que após esse evento, toda aquela aparente calmaria já não se faz mais presente dentro da família. Clarice costuma escrever histórias que retratam o cotidiano buscando desvendar as complexidades que permeiam as nossas relações, e Mistério em São Cristóvão é um perfeito exemplo disso. Enfim, essas são as minhas indicações do vídeo de hoje, são livros que eu me pego pensando sempre, que de certo modo mudaram a minha forma de pensar, e eu espero que vocês também gostem dessas leituras. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!